Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado aí hoje, né? Falar um pouco das movimentações. Hoje finalmente aprovado lá na mesa da Flood. Agora é só aguardar contrato para seguir operando pela mesa proprietária. E é o que eu sempre falo para vocês, o caminho é esse, operar com dinheiro dos outros e não queimar teu capital, tá? Então, se você quer fazer isso, você tem a Flood, você tem a opção também da parceira do canal, que é a Euroinvest, tá? E a nossa mesa no mercado americano, que nós temos a Apex, que o link está na descrição, muita gente já está operando, a galera está fazendo dinheiro em dólar lá na Apex, então você tem essa possibilidade de estar operando no mercado americano, tá? Então, aproveite que esse é o grande segredo para fazer dinheiro no mercado. Então, bora para a nossa vinheta e a gente já volta com o estudo. Então, bora lá, né, galera? Vamos falar dessa movimentação de hoje. Voltamos a usar nosso win, né? Agora que já passou um pouco, o preço já se movimentou, já se ajustou. Agora a gente já consegue trabalhar com ele. Por quê? Porque agora o preço ele está engatando a tendência de baixa, tá? E a gente precisa ter as referências aqui desse lado, certo? Então não dá para a gente ficar mais se baseando pelo índice, que agora ele já está tendo liquidez. O ativo, a série histórica agora já está funcionando normalmente, então a gente já pode tomar decisões com base nela. O que a gente tem aqui, ó, no gráfico de 15 minutos? A gente tem esse range aqui, que é o range que a gente está trabalhando agora, tá? Zona premium, zona de discount. Estamos exatamente no 50% teste da região que foi testada de novo, né? Hoje no teste aqui de novo. Agora a gente tem que observar o quê? Se esse preço ele vai ter força para subir aqui, para nos dar a continuidade, ou se amanhã ele já começa daqui mesmo seguir o caminho de baixo, tá? Tem que ficar esperto em relação a essas regiões, né? Aqui nós temos um ponto importante para a gente estar marcando, que é o único order block que eu vou deixar marcado aqui na região, é esse cara aqui, tá? O resto não, o resto é liquidez, BV do 15. A gente tem esse topo duplo aqui, zona de liquidez, então tem que ficar muito esperto aqui, para que na abertura de amanhã esse preço ele não faça um sweep aqui para dar essa esticada até o nosso order block para depois continuar a descida. Se por um acaso ele abrir aqui embaixo, significa topo forte e fique esperto com esse fundo duplo aqui, porque aí ele sim pode startar a venda lá para baixo. Então tenham muito cuidado por conta dessas duas regiões aqui que a gente tem de liquidez, tá? Ó. E antes eu queria deixar só um recadinho rápido para vocês, galera, aproveitando o começo do vídeo. Amanhã a gente não vai ter live às 9 horas da manhã, porque eu tenho uma reunião online às 9, tá? Então, dependendo do horário que terminar a reunião, eu entro online a hora que acabar a reunião, mas não teremos live às 9 horas da manhã. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve, deixa aquele like, porque aqui você vai encontrar conteúdo só sobre Smart Money, mesas proprietárias, então você tem tudo que você precisa para aprender a operar no mercado financeiro de uma forma eficiente. Inclusive uma playlist que está aqui no card, acima, só sobre Smart Money. É um treinamento gratuito que eu deixo para vocês aí no canal. Beleza? Então, bora lá seguindo aqui as nossas marcações. Aqui, o que a gente tem, então, turma? A gente vai trabalhar com esse range aqui e é as decisões que a gente vai estar aguardando. Eu tenho essa zona de liquidez embaixo, eu tenho a zona de liquidez em cima.
qualquer tomada de decisão minha vai ter que se basear por elas, seja para descer, ele tem que quebrar. Quando eu falo quebrar a estrutura, é fazer topos e fundos mais baixos, né? É confirmar a quebra de estrutura. E se ele for para cima, e se ele abrir amanhã para cima, a mesma coisa. Até se ele chegar no alvo, depois eu tenho que ter uma quebra de estrutura para que eu possa estar aí me posicionando numa venda. Então, essas são as tomadas de decisões que vocês precisam ter e estar cientes aí em relação ao índice, tá? Aqui é a nossa região do order block do 15 que eu deixei marcado, que vocês precisam estar atentos aí para tomar a decisão da forma correta. E lá no fundo, lembre-se sempre, né? Topo forte e fundo fraco. Agora nós estamos numa região de fundo forte e topo fraco, ou seja, significa que ele não conseguiu romper aqui, está formando uma estrutura para dar continuidade aqui. Por isso que é extremamente importante a abertura do mercado amanhã, para a gente saber para que lado o preço vai. Beleza? Dólar, turma, vamos falar aqui do dólar. O dólar fez um movimento para baixo, tá? A gente tem o que aqui agora? A gente continua aquela região lá de cima, né? Mas o range que a gente está trabalhando agora aqui é esse aqui. Mesma coisa do lado oposto do índice. O dólar está querendo vir para romper esse fundo. Então, se ele abrir aqui amanhã, a gente tem continuidade para baixo. Fiquem atentos e espertos em relação a isso, tá, galera? Para cima, o teste seria nessa região aqui do topo, ok? Isso aqui que seria um teste. E qual que é o alvo desse dólar aí? Ó? Próximo alvo é aqui, ó, na região do 4,977, tá? Esse seria um próximo, deixa eu só marcar aqui, que seria essa região aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho uma região importante aqui, ó. Essa zona, tá? Que é a nossa região do 4977, que vocês precisam estar atentos aí para a tomada de decisão, tá? Então, esse é alvo, tá, galera? Tomem cuidado, porque o dólar tá no sentido de baixa. Claro, tudo vai depender da abertura amanhã. Certo? Bora falar do euro. O euro deu aquela mergulhada firme. Lembra que eu falei para vocês? Ele já estava numa zona aqui de teste, né? Lembra? No estudo de ontem. Já estava no limite do teste. E aí, o que aconteceu? Voltou lá embaixo, naquela região que a gente tinha marcado, como sendo uma região importante aí para tomadas de decisão. Só que agora, o que vocês precisam esperar? E ver qual é que é o rumo que ele vai tomar, certo? Por quê? Eu tenho esse fundo aqui para ser testado, ok? Que ele está perto, e tem esse aqui. Agora, o ideal para se falar em venda seria ele aguardar uma volta para entrar na continuidade. E aí você teria uma oportunidade nessa região aqui. Tá? Então você teria uma oportunidade aqui, tá? E uma oportunidade naquele imbalance lá em cima, tá? Nesse cara aqui. Então são essas as regiões aí, mas aquela história, né, turma? Dependendo da situação, como ele se comportar, isso aí também passa a ser alvo, tá? Então fiquem atentos em relação a isso aí. Mas aqui embaixo, a formação dele não ajuda muito, né? Ele desceu direto sem fazer pivôs. Acho que muito influenciado pela fala da Christine Lagarde que teve hoje. Mas
Agora é esperar ele montar alguma estrutura aí para a gente tomar decisão. GBP/USD é a mesma coisa, tá? Segue mais ou menos o mesmo padrão. Tomadas de decisões aqui nessas regiões aqui de cima. Eu aguardaria nesse order block aqui, tá? Como sendo uma região importante. E também aqui, nessa teste de 50% aqui também. Mas aqui bem mais arriscado, tá, galera? Pensaria mais alguma coisa ali para cima para dar continuidade nessa queda, por conta dele já ter chegado no alvo. Ó. Ele chegou no imbalance aqui e deu a venda, tá? Então, agora o alvo é o fundo, tá? É bem exatamente aqui no fundo são os alvos dele, nos order blocks de 1 hora. Beleza? Então tomem muito cuidado, que agora o cenário está ao contrário. E o ouro? O ouro também deu uma despencada forte, né? A gente teve aí uma oscilação. Eu tinha falado para vocês no estudo de ontem que essa região aqui era muito importante e foi ela que justamente acabou segurando e deu a venda aí no ouro. Inclusive agora ele está voltando para uma região para possivelmente dar uma outra oportunidade. Na verdade já deu, né? Aqui nesse teste para dar continuidade nesse movimento, tá? Qualquer entrada agora é meio de caminho, né? Então, com a volatilidade do ouro, tem que tomar cuidado. Mas aqui já deu uma segunda venda e iniciou o processo aí rumo ao fundo lá, tá? Agora é esperar ele chegar no alvo para ver qual decisão vamos tomar aí. Hoje vocês estão vendo, tá um estudo bem objetivo, né? Eu tô com pressa que eu tenho um compromisso agora lá na escola do meu filho. Então, eu estou fazendo esse estudo realmente um pouco mais rápido, mas mais objetivo, para que vocês tenham norte. Afinal de contas, o mercado está meio direcional aí em todos os ativos. Falando do Nasdaq agora, o Nasdaq, olha, nós tivemos notícia aí agora na parte da tarde, né? No final do dia, que tinha alguns balanços aí a serem divulgados, mas o Nasdaq ele seguiu o padrão, né? Ele pegou a liquidez em cima, voltou lá no order block do fundo e depois disparou para cima. Então, se você se atentar a essas movimentações do Nasdaq, vocês vão aproveitar e pegar excelentes oportunidades, tá? Eu hoje fiquei envolvido com essa função da mesa, acabei também hoje não fazendo nada. Na verdade, isso aqui está um pouco em stand-by a minha conta real, enquanto eu resolvi essa parte aí da FOD para operar na B3 também via mesa, tá? Agora aqui, ó, o que nós temos? Percebam que essa notícia, ela fez o quê? Ela fez o preço dar aquela esticada até no alvo. A tendência não mudou ainda, tá? Ó, ele segue e agora podendo dar continuidade para baixo. Então estejam atentos a justamente isso, tá? Aqui embaixo agora a gente só tem o quê? Essa zona aqui, que é a primeira zona de parada, né? Que se a gente tira e coloca para o gráfico de 1 hora, nós temos agora a busca pelo alvo lá embaixo. Então aqui, ó, percebam que ele tocou no imbalance e deu venda. Agora esse movimento ele tende a ser esse movimento de continuidade para testar o fundo, tá? Então fiquem espertos aí em relação a isso no Nasdaq. E para a gente finalizar o nosso S&P, a mesma coisa, tá? Só que o S&P ainda tem alvo para cima. Quando a gente olha no 15 minutos, ó, apesar de ele já ter feito esse sweep aqui, o S&P ainda tem um alvo aqui em cima, então vocês têm que ficar espertos em relação a isso. Na parte de baixo, ele fez o mesmo movimento. A única questão que vocês têm que estar atento é que, como ele anda meio em paralelo com o Nasdaq, pode ser que esse aqui tenha sido o alvo. E agora ele vai testar o fundo, tá?
Porque realmente aqui estão os stops nessa zona de desconto, que se ele vir embora agora, ele passa direto aqui e vai testar esse fundo. Então fiquem espertos em relação a isso. Usem essas movimentações a favor de vocês, tá, galera? Porque assim vocês vão conseguir tomar as melhores decisões e com isso também fazer os melhores trades, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Do mais, então era isso, turminha. Hoje me desculpem o estudo rápido, mas é que eu tenho meus compromissos. Mas de qualquer forma, ele vai ajudar vocês com essa leitura mais objetiva. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã, uma boa noite a todos e vejo vocês amanhã.